E aí, tudo bem? Olha só, se eu te perguntar que livro ou que autor foi o preferido na sua infância, certamente você tem a resposta, não é verdade? Olha, no episódio de hoje nós vamos conversar com um editor e escritor e vamos saber a importância desses dois para que bons livros cheguem em nossas mãos. Vamos para o bate-papo? A literatura é uma manifestação artística onde o escritor ele utiliza a palavra como matéria-prima. Mas será que tudo que vai para um papel e tudo que é publicado em um livro é literatura? O Mário Zeidler, que está aqui ao meu lado, ele vai explicar, vai falar um pouco sobre livro, literatura e editora conosco. Tudo bem, Mário? Tudo bem. Mário, então essa é a primeira pergunta. Tudo que vai para o papel, tudo que é publicado em um livro como esse aqui pode ser considerado literatura? Não. O papel aceita tudo, né? O papel tem esse ditado, que o papel aceita qualquer coisa. E realmente o limite é difícil de definir, mas tem muita coisa que não passa perto assim, de literatura. Muita literatura também que não chega a ser publicada, né, infelizmente. E você é editor, mas já escreveu. Já escrevi. Felizmente eu só edito agora. Qual é a diferença dessas duas funções? A escrita, para fazer literatura mesmo, é uma coisa muito difícil, né? E tem um comprometimento pessoal muito grande, assim, é uma necessidade. Né? Quando você não sente essa necessidade, eu acho que é melhor não tentar partir para isso, né? Deixar isso de lado, que foi o que eu fiz. Sim. Mas ainda a necessidade de leitura e o interesse, o gosto pela leitura, pela literatura, me fez continuar lidando com isso e acabei me tornando editor, que eu acho que é uma parte grata também dessa situação, apesar de muito mal falada. Né? O editor ele faz o quê? Defende aí, então a classe dos editores? O editor, o primeiro papel é a escolha, né, e a observação daquilo. Por exemplo, dessa definição muito tênue do que é o que não é literatura. O editor que está preocupado em fazer literatura, ele tem que ter um faro para isso, assim. E às vezes quando ele é muito bem sucedido, ele tem um sucesso geral, que é um livro que é muito bom e que vende muito bem. Sim. Falando um pouco de literatura, como está a literatura goiana hoje, no Brasil e às vezes até no mundo? Ou se existe esse rótulo de literatura goiana e literatura brasileira? A literatura goiana, quando ela consegue sair de Goiânia, ela deixa de ser literatura goiana, né? Então, você tem escritores como o José Rota Veiga, escritores agora que estão atuando, o André de Leones, o Wesley Pérez, ou o Heitor Quiles, que é um autor nosso que foi publicado na revista Nabuco, que é essa aqui, de Recife, que já estão... Você perde esse rótulo quando você sai daqui, né? A literatura goiana é uma coisa que só existe em Goiânia, digamos assim. Quando a gente sai desse rótulo, né, a gente se torna escritor brasileiro, se torna um autor brasileiro. Mário, a gente vai fazer uma parada aqui rapidinho e daqui a pouco a gente volta para continuar esse bate-papo aqui sobre literatura com o Mário. Meu nome é Luciano Evangelista e no quadro Cinefilia de hoje eu vou falar sobre Michael Mann. Michael Mann é um diretor americano que inicia na TV com uma série icônica dos anos 80 chamada Miami Vice. Uma série responsável por talvez traduzir da maneira mais supérflua e escrachada o que é esse imaginário dos anos 80, né? O blazer roxo, o neon, os carros potentes e esportivos, essa música New Age, enfim. E a partir disso ele vai então se encaminhar para o cinema, onde talvez seu primeiro trabalho de maior reconhecimento seja Fogo Contra Fogo, que é um filme que vai trabalhar talvez dentro do que a gente pode chamar de clássico, trazer dois personagens que são síntese de todos os outros personagens que ele teria dentro do seu cinema. São dois profissionais que estão em posições opostas no mundo e dois homens que estão, de alguma maneira, presos por uma sociedade onde as leis
não estão muito... são muito estritas com eles, lógico, mas não são meio amálgamas, assim. Hey, Slick, see that shit coming out of their ears? They can't fucking hear you. Cool it! Esse tiroteio vai ser a grande cena desse filme do Michael Mann, onde ele vai trabalhar de uma maneira operística o tiroteio dentro da própria cidade, né? É uma cena gigante, de uns 8 a 13 minutos, que o filme dele não é um filme de ação, mas é um policial duro, um drama até existencial, mas que as cenas de ação iriam então empurrar e incinerar tudo. Até que ele vai ganhar então mais notoriedade junto à crítica ou até uma academia, e perder uma notoriedade como cineasta quando ele vai começar a trabalhar com o digital de uma maneira mais intensa. A partir disso, o Michael Mann ele vai se inserir mais e mais nesse fazer digital. O filme dele chama Black Hat, é um filme incrível, onde o cara ele chega a filmar a transmissão de dados de dentro de um computador, né? E no próprio Black Hat você consegue perceber como que no Brasil é chamado de hacker, que a própria distância no mundo ela é implodida, assim. Então em um plano o cara tá em Nova York, no outro plano o cara tá em Beijing, e já no outro plano o cara já tá na Tailândia, sempre na correria, sempre procurando aonde ele vai poder, enfim, ter paz, né? Mas a questão é que esse cara nunca vai encontrar isso. É isso, esse foi o diretor Michael Mann no quadro Cinefilia, espero que vocês tenham gostado. O enredo vai para um intervalo, daqui a pouco você vai conhecer um pouco do trabalho de um DJ. E ainda hoje tem Retrato Cultural com Marques Matos. Hoje, o UFG na cidade está aqui com a Vanessa, no Museu Antropológico da UFG em Goiânia. Olha só, aqui está acontecendo a exposição Mulheres no Sertão Goiano. E a Vanessa é uma das curadoras dessa exposição e vai explicar para a gente aqui. Vanessa, quem são essas mulheres no sertão? Essas mulheres são as mulheres que nasceram no sertão e que não nasceram no sertão. São as mulheres que vivem aqui, de um modo geral. Comporta os diversos híbridos que essas mulheres têm. No caso, são mulheres negras, mulheres indígenas, professoras, garimpeiras, domésticas, todas as formas que você pode imaginar, essas mulheres podem estar contempladas nessa exposição. Certo. Essa exposição ela aborda as mulheres em diversos aspectos, né? Do ponto de vista cultural, como essas mulheres no sertão, elas contribuem para o patrimônio cultural do Brasil? Então, o patrimônio cultural brasileiro, ele contém diversas nuances. Uma dessas nuances que está representada aqui são as bonecas Carajá. São essas aqui, né? Sim, que são patrimônio material brasileiro. Ele está registrado no livro de patrimônios desde o ano de patrimônio material desde o ano de 2012. É uma pesquisa que saiu aqui do Museu Antropológico, que foi levantada, e é um trabalho feito exclusivamente por mulheres. As ceramistas Carajá colocam a sua impressão de vida em todas essas bonecas. Bacana. E como vocês pensaram essa exposição? Então, essa exposição nasceu através de uma ação educativa feita aqui no Museu Antropológico mesmo, pelo curso de Museologia, na exposição Lavras e Louvores. Através das ausências dessas mulheres, que nós percebemos o silenciamento dessas mulheres dentro da Lavras e Louvores, mesmo que inconsciente, nós resolvemos trazer esse tópico à tona, mesmo que seja através de violências ou trabalho, que são os dois aspectos mais trabalhados nessa exposição. Certo. Quando você fala em violência, a gente lembra que Goiás é um estado bastante violento para as mulheres, né? Goiânia, Alexandria são entre as cidades mais violentas. De que maneira que essa exposição contribui para mudar essa realidade? Existem outras ações que ampliam essa busca por essa mudança? Então, como você mesmo disse, Goiás está entre um dos lugares mais violentos no Brasil. Goiás está ocupando o 3º lugar e Alexandria está encabeçando o ranking.
Então, no módulo que nós abordamos a violência, nós falamos um pouco da violência tanto física quanto psicológica. A forma que nós utilizamos da exposição para poder interferir, mudar de alguma forma essa realidade, é através da conscientização. Os visitantes que vêm na exposição, ou nas oficinas, ou nas rodas de conversa, são orientados a procurar ajuda de alguma forma. E estamos sempre à disposição dessas pessoas para que a gente possa encaminhá-las de alguma forma para esse tipo de ajuda. Bacana. Vanessa, muito obrigado por esse Obrigada bate-papo. a você. Até uma próxima. Salve, salve, rapaziada, firmeza. Aqui quem tá falando é DJ Sancro. Tô aqui convidado para fazer uma participação no Enredo Cultural e falar um pouquinho da arte dos toca-disco. Vamos começar pela alma do negócio, a agulha. Toda entrada de toca-disco, ela é universal, né? Aqui a gente tem uma agulha, né, que é essa partezinha pequenininha aqui. A agulha, ela encaixa na cápsula, que faz a captação, que manda para o shell. O shell encaixa no braço do toca-disco. O braço encaixa na torre. Existem várias regulagens na torre que serve para manuseio do equipamento em questão da agulha. Toda agulha, quando você compra ela vem a quantidade de grama que você tem que começar usando a agulha, para que não haja um gasto grande da agulha e do vinil também. No vinil, isso aqui chama feltro, é para proteger o vinil da aderência do vinil no equipamento. Né? Se você pegar um disco aí na sua casa, se tiver um disco de sua avó, de sua bisavó aí, e se você fizer o reflexo, você vai ver várias linhas nele. Cada linha dessa é uma faixa de música. O que acontece? Tem várias outras coisas, né, que são provenientes no braço, na torre do toca-disco. Tem essa pecinha aqui que chama anti-escape. Ela serve para regular a tração da agulha no vinil, né? Além dela forçar o vinil, a agulha no vinil, ela força puxando para trás. Para quê? Para quando você for fazer o scratch, scratch significa arranhões. Tipo isso aqui, ó. Scratch. Quando você regula o anti-escape, é justamente para isso. Nesse ir e voltar no vinil, né, a agulha não pula a raia, porque se ela pula a raia, ela sai fora do efeito que você quer. Tanto esse toca-disco como esse de cá não tem diferença nenhuma, são equipamentos iguais. Mas o mixer diferencia um do outro. É a mesma coisa de você pegar e rachar o mixer no meio. Essa parte de cá é desse equipamento e essa parte de cá é desse equipamento. São iguais, né? O volume independente, agudo, médio e grave. Assim é de cá e assim é de cá. O que é uma mixagem? É você pegar uma música que está tocando aqui e você vai escutar no fone de ouvido outra música no outro lado do equipamento e você vai colocar essa música em cima dessa música. Fazendo o quê? Contando o BPM, que é batida por minuto. Tá aí, irmão, né? Esse é o meu equipamento, né? Esse aqui é o meu instrumento, é dele que eu vivo, né? É ele que eu amo. E tamo aí, precisando, tamo junto, DJ Sancro. Um abraço, é nóis. Muito bem, continuando o enredo cultural aqui com Mário, que é editor, já escreveu, está falando um pouco aqui de literatura e livros conosco no episódio de hoje. Mário, um bom leitor, ele pode se tornar um bom escritor? Sim, claro. O primeiro passo para se tornar um escritor é ser um bom leitor. Ninguém chega a ser um bom escritor sem ser um bom leitor e sem, digamos assim, ter
essa necessidade primeira de leitura. Quando eu era mais jovem, eu me lembro que na escola a gente tinha aquela série Vagalume, né? Que tinham vários títulos, inclusive os professores no começo do ano já passavam os vários livros que nós teríamos de ler. Hoje, como está essa literatura juvenil, infanto-juvenil? No caso dessas coleções que a gente tinha nos anos 70, 80 e até nos 90, né? A coleção Vagalume, por exemplo, tinha grandes escritores, né? Era editado com muito capricho, com textos muito bem escolhidos, assim, que eram acessíveis para jovens e para crianças, sem infantilizar, né, o público. Contribuía muito com a formação. Muito com a formação, sem subestimar a inteligência dos garotos, né, das crianças. Agora, hoje, como você tem esse mercado muito inchado por causa das compras de governo e por causa desse hábito de leitura mais infantil, a qualidade vai ficando mais dúbia, né? Você tem uma pressa maior de produzir esse conteúdo, mas ao mesmo tempo o Brasil é um dos que produzem os melhores livros infantis, né? Tem prêmios sempre aí na Itália, prêmios internacionais de literatura infantil brasileira, mas acho que ainda não deu esse passo pro juvenil ali ainda, né? Mário, muito obrigado aí por esse bate-papo. Tomara que a gente volte aí a discutir literatura e discutir livros aqui no nosso programa. Bom, o Enredo Cultural vai para mais um intervalo e no próximo bloco nós vamos mostrar uma ação que acontece aqui em Goiânia que dá oportunidade para que você possa adquirir livros sem precisar desembolsar nenhum centavo. Ficou curioso? Então não saia daí, hein? Bom, gente, meu nome é Marques Matos, né? Eu tenho um nome artístico que é Amargosa Simpson. Esse nome veio do João 24, né? Mas eu já tinha esse apelido um pouco antes. Eu sempre, toda a vida, desde criança, sempre fui muito apaixonado por ver as coisas, ver os atores, ver aquelas coisas todas. Então, desde criança eu fui muito apaixonado, muito mesmo. E um dia eu resolvi, né? Falei com a minha mãe, falei, mãe, eu não vou mais trabalhar assim, desse jeito, só vou trabalhar com teatro. Ela pegou e me deu a benção, falou assim, meu filho, segue sua profissão. Aí até hoje eu sigo minha profissão. A minha profissão hoje é artista e produção. Eu faço produções também, animo chá de panela, velório, o que quiser. Já fiz muito personagem, já fiz Feliz Ano Velho, também fazia um médico, dava notícia para o Marcelo que ele estava paraplégico. Só que a Amargosa veio assim muito presente, porque muita gente assim me via na rua, brincava, via que eu estava fazendo algum trabalho ou outro, então as pessoas viam a Amargosa. Então pegou esse nome Amargosa. Tem gente que não sabe meu nome, tem gente que já me grita na rua, oi Amargosa, Amargosa. Mas eu vou contar uma história. Esse ano, no primeiro dia do ano, eu postei no meu Twitter que eu queria casar. Eu falei, eu tenho que casar esse ano, porque se eu não casar esse ano, vou ficar coroa pro resto da vida. E me mandaram vários e-mails, várias coisas, e eu conversei. Aí um rapaz falou pra mim assim, pra você casar, você tem que frequentar um centro espírita. Ele me mandou um link de um centro espírita virtual. Menina, eu falei com Oxalá ao vivo, a cores lá. Imagina na década de final de 80 e 90 você ser homossexual. Naquela época era muito preconceito. E nós tínhamos uma turminha de amigos, então cada um tinha um nome aqui, outro ali. E eu peguei e falei, por causa do meu nome ser Marques, né, os meninos, então vai ficar Margarete. Aí um grande amigo meu um dia, eu sempre era muito mal-humorado, brigava com muito todo, eu falei, essa bicha não é Margarete nada, essa bicha é Amargosa. De noite, no outro dia, todo mundo só me chamava de Amargosa. Nunca mais saiu. Eu sou uma pessoa extremamente tímida. Eu não gosto, assim, eu brinco com todo mundo e tal, mas eu brinco só com amigos. E a Amargosa já não tá nem aí. A Amargosa já sai no meio da rua, no povão, o povo brinca, um abraço, outro senta aqui e tal. Então tem isso, ela é desinibida. E ao tempo que se eu fosse desinibido com a Amargosa, talvez eu tinha florado um personagem masculino. O João 24 foi um programa que ficou em cartaz 16 anos. Até hoje, pelo menos dentro do estado de Goiás, foi um espetáculo que ficou 16 anos. E era um humor, tinha teatro, tinha dança, tinha entrevistado.
modo. E a característica do Ju era todos os homens se vestirem de mulher. Então tinha personagens femininos e personagens masculinos. Ele foi um grande marco mesmo dentro do teatro, porque a gente trabalhou totalmente sem verba, a gente vivia da bilheteria. Quantos e quantos anos nós fizemos que a gente não ganhava um centavo, porque pegava o dinheiro da bilheteria, aí ia pagar um figurino, ia pagar uma roupa, ia investir, foi um investimento, foram 16 anos de investimento. Bom, gente, muito obrigado, tá? Um beijo, um abraço para todo mundo. Bom, se no bloco anterior você ficou curioso para saber como você pode adquirir um livro sem precisar desembolsar nenhum centavo, Thales, que participa de uma ONG aqui em Goiânia, vai explicar para a gente como é essa maneira de adquirir esse livro. Tudo bem, Thales? Tudo bom? Thales, como que eu posso adquirir aí um livro sem eu precisar gastar nenhum dinheiro? O Nexa realiza já há 3 anos o projeto chamado 1010 Maneiras de se comprar um livro sem gastar dinheiro. E aqui em Goiânia a gente faz da seguinte maneira, a gente vai até uma praça de Goiânia, a gente arrecada livros pela cidade e com editoras e livrarias e a gente comercializa esses livros por ações sociais, pequenas ações. Vem um marca-texto dentro e aí pede para você realizar uma tarefa e essa tarefa é a forma de pagamento desse livro. Vai, eu vou falar. Kiko quer caqui, Kiko quer qualquer caqui. Por exemplo, aqui dentro desse livro, se eu quiser levar esse livro, eu tenho que completar essa frase aqui. Cavalo dado, não se olha os dentes. Então, já pode levar o livro para casa, já é seu. Essa ação das 1010 maneiras de comprar um livro sem dinheiro, você tem ideia de quantas pessoas mais ou menos já participaram? Por volta já das 4 edições que a gente já fez aqui em Goiânia, já foram mais de 2.500 pessoas que participaram. E dessas 2.500 pessoas, todas elas levaram o livro a partir das prendas, né? Então essas prendas, na verdade, que são as 1010 maneiras de se comprar o livro sem dinheiro. Essa daqui é a forma de troca e de escambo, né? Para poder se adquirir o livro. Bacana. A ideia tem essa ideia de incentivar o consumo consciente, de promover essa integração social entre as pessoas também e também de estimular a leitura, né? Sim, principalmente estimular a leitura, essa é a primeira base de tudo, porque muitas pessoas não têm condição de adquirir um livro e também porque o livro é muito importante, né? Recentemente a gente fez no Araújo Jorge e entregou esses livros para as crianças da pediatria. Esse ano a pediatria brasileira, eles lançaram uma nota dizendo que a leitura é importantíssima no processo da cura e do combate às doenças, né? Obrigado, Thales, aí por esse bate-papo. Obrigado eu. E você que está em casa não precisa esperar até 2017 para participar de uma ação bacana como essa. Você tem um livro aí na sua casa, junte aí com alguns amigos, troque livros, né? Exatamente. Ou siga aqui o Nexas e saiba como você pode ajudar. A gente já está aceitando doações, já, inclusive. Já está aceitando doações. Esse episódio do Enredo Cultural está chegando ao fim, mas logo estaremos de volta com mais um programa inédito para você. Enquanto isso, aproveite para ler um bom livro e entre um capítulo e outro, acesse o site da TV UFG. Lá você encontra todos os programas da emissora e ainda tem acesso a conteúdos exclusivos. A gente se vê no próximo episódio, hein? Tchau!